Então, boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesta noite. E nós vamos orar agora, para que o Senhor possa nos abençoar nesta reflexão que estaremos fazendo para a honra e glória do seu santo nome. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, para ser usada por Ti, Senhor. Porque nós sabemos que sem Ti nós não somos nada. Sabemos que nós precisamos de Ti em todas as situações, em todos os momentos. E nós, nesta hora, Espírito Santo do Senhor, Te suplicamos que em nome do Senhor Jesus, Tu possas estar com toda a Tua igreja. Que Tu possas estar preparando o coração de todos que estão aqui, aqueles que estão ali na live, em suas casas, que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar os seus corações para que eles possam ouvir a mensagem e o Espírito Santo possa falar no mais profundo do seu ser. Nós te pedimos nesta noite a Tua misericórdia, a Tua graça. Amém. Irmãos, nesta noite eu quero refletir com os irmãos sobre dois termos dignos de reflexão: o medo e a oração. Ou seja, medo ou oração. Então, o medo. O que faz o medo? O medo nós vemos como sendo a chave do fracasso, né? É algo que ninguém gostaria de ter, é o medo. Mas o medo, ele está presente em todas as situações, em vários momentos do dia, o medo está ali presente. Ele não quer nos deixar. E às vezes, por mais que nós nos esforcemos, este medo está ali. Ele é a chave do fracasso. E outra palavra, outro termo, é a oração. A oração é a chave da vitória. Nós podemos nos agarrar à oração e ela nos trará a vitória, tudo o que nós precisamos. E em 1 João capítulo 4, versículo 18, gostaria que os irmãos lessem, onde ele diz o seguinte, eu trouxe até escrito. Eu trouxe escrito aqui. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Então, irmãos, o que o medo faz com as nossas vidas? O que o medo faz? Ele nos atormenta, como diz aqui em 1 João capítulo 18. O medo produz tormentos. E quando nós tememos, quando nós estamos com medo, nós estamos passando por um momento bem difícil agora. E nós vivemos com este medo 24 horas por dia. Nós estamos entrando lá no segundo ano deste medo, que é a tal da pandemia. Também nós temos medo de chegarmos perto de alguém. Nós temos medo de ir ao supermercado e nós ficamos enclausurados dentro de casa. E uma das coisas que nos deixa muito triste por conta deste medo é que nós não podemos abraçar ninguém. Nós não podemos pegar nas mãos de ninguém. Aqueles beijinhos que gostávamos de dar, já não podemos mais. Então, como a palavra de Deus diz, o medo, ele nos atormenta. E ele é a chave do fracasso. E nós estamos andando, caminhando a passos largos, carregando este medo nas nossas costas. E não é só a pandemia. Existem outros fatores que nos atormentam no dia a dia. Nós vivemos em um mundo violento, agressivo, e nós temos medo até de sair no portão, porque pode ser que alguém que está vindo ali, eu não conheço, e eu não sei o que está no seu coração, e então eu tenho medo. Às vezes eu abro o portão
e colocam a cabeça como se fosse uma tartaruga e colocam logo para dentro. Eu tenho medo quando vem alguém. Às vezes eu vou abrir o portão, eu abro o portão e olho de um lado e do outro para ver se não vem ninguém. Mas tudo isso são consequências do medo. Mas esse medo, ele nos acompanha, ou ele acompanha as pessoas no seu dia a dia em diferentes situações. Ele é como um bichinho. É um bichinho que ele entra dentro de você, entra no seu interior e ele toma conta de tudo. Ele toma conta do seu emocional. O seu emocional fica uma porcaria, eu posso dizer assim. E ele nos arrasta para o mais profundo dos abismos da nossa alma, interior do nosso ser. É o medo. E ali ele controla tudo. Ele controla os seus pensamentos, ele controla as suas atitudes, ele controla tudo. Se alguém disser que não tem medo, eu digo, está mentindo. Todos nós passamos por este momento do medo. Só que uns sabem controlar e outros não. E este medo, ele nos tira as possibilidades de realizar os nossos sonhos. Quantas pessoas estão estagnadas, paradas e não conseguem avançar na vida por conta do medo? E eu vou enumerar vários fatores. O medo nos afasta da batalha. O medo nos aprisiona, nos tira do campo da batalha, nos faz fugir do desconhecido. Às vezes nós, no emprego, muitas vezes alguém, eu tenho um exemplo de alguém, que chegou e disse assim, estava precisando de emprego, e em determinado lugar estava precisando, mas ela não conhecia as pessoas que estavam ali, e alguém disse, olha, o chefe de lá é assim, 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 ele é horrível. Então, ela teve medo, ela disse, pode ser que ele não me aceite, pode ser que ele não goste de mim, pode ser que ele me mande para fora. Então, começou a criar várias coisas. O desconhecido para ela, aquele momento ali, ela não conhecia ninguém. E o medo tomou conta. A mesma coisa quando você chega na escola, no início do ano, nós vamos enfrentar turma nova. E quando você vai entrar na sala, antes de entrar, então você começa a se preparar, porque você vai ver caras novas, são alunos novos, e aí você pensa como eles vão reagir, como eu vou reagir com eles, e como vai ser, e você se prepara emocionalmente. E ele nos faz recolher, impede que nós expressemos os nossos pensamentos. Às vezes em um bate-papo, em uma conversa, muitas vezes nós deixamos de dar a nossa opinião. Por quê? Por que deixamos de dar a nossa opinião? Medo que as nossas opiniões não sejam aceitas. Medo que alguém critique. Que você seja ridicularizada. O medo, ele nos afunila, nos esmaga e nos torna vulneráveis ao fracasso. O medo, ele impede que nós corramos o risco. Nós vivemos neste mundo, nós temos que correr o risco. Temos que correr o risco. E nesse correr risco, às vezes a vitória, ela vem com esses riscos que nós corremos, com essas lutas, com essas batalhas. E a vitória sem luta é uma vitória sem glória. Então nós precisamos nos arriscar. Se eu fosse contar a minha história, eu diria para os irmãos que muitas vezes eu evitei correr o risco. Por quê? Porque eu temia algo acontecesse lá na frente, não desse certo, então eu não queria correr o risco. Eu nunca quis correr o risco. Então, já a oração, ela é diferente. A oração é a chave da vitória. A oração é o ato de confiar, é o ato que nós temos de depositar em um ser superior capaz de ouvir o nosso Deus. Há um pensamento que diz assim: nenhum homem é maior que sua vida de oração.
E outra diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então a oração, ela é a chave da vitória. E todos nós precisamos da oração. Nós precisamos, porque a oração, ela é, eu digo assim, ela é o nosso celular celestial. É através da oração que nós entramos em contato com o nosso Deus. É através da oração. E ele diz assim, que à medida que vamos adquirindo o hábito de orar, o Senhor vai falando conosco. O Espírito Santo vai fazendo nos lembrar das promessas do Senhor. Ele vai nos mostrando e nos faz lembrar as promessas e ensinamentos. E o Senhor, ele nos diz lá em Isaías, o Senhor está sempre dizendo, nós temos 365 vezes a palavra, ou a expressão, não temas, não temas, não temas. Para cada dia da semana, não temas. Então este Deus que é o nosso Deus, Ele está ali conosco. E Ele está dizendo o tempo inteiro, hoje mesmo, olhando aqui em Isaías, Ele diz, não temas. E se você começar a folhear, vai no Velho Testamento, Deuteronômio, você vai encontrar, não temas, não temas. Então, à medida que nós adquirimos este hábito de orar, nós vamos tendo a capacidade, os nossos ouvidos vão se afinando, e nós vamos tendo capacidade de ouvir a voz deste Deus, nos falando a cada momento. E eu posso dizer assim, Ele pode estar dizendo assim, não olhe para trás, não olhe para frente, para a direita, para a esquerda, mas olhe para o alto. Caminhe olhando para o alto. Então, tudo isso, quando nós nos mantemos nessa direção, ou quando nós adquirimos este hábito de orar, nós vamos ter a capacidade de ouvir o Senhor falando e dizendo para nós, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para mim, olhe para mim, olhe para o alto. E aí eu lembrei do Salmo 121, onde ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes. E quando isso aconteceu, os romeiros, pessoas que estavam vindo das suas cidades para Jerusalém, para adorar o Senhor. E quando eles chegavam ali, eles encontravam aqueles montes, e naqueles montes haviam vários altares. E eles olhavam e ficavam dizendo, mas elevo os meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? Se todos os altares que tem ali é para celebrar, adorar os balins, os deuses pagãos, e de imediato ele olha para o alto e diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então tudo isso nós vamos entrando nesse contato com o nosso Deus, através da oração. E a oração, ela move o coração de Deus. Nós temos alguns textos, mensagens de celular dos favoritos, que fala sobre oração. Eu gosto muito, se eu pudesse colocar todos, mas eu gosto muito. E tem um que diz assim, você ora, Deus ouve. Você espera, Deus prepara. Você crê, Deus faz acontecer. Nenhuma porta permanece fechada quando usamos a chave certa, que é a oração. Então, esse momento de oração, essa vida de contínua oração, de busca, porque esta busca é através da oração. E esta busca, ela nos traz a segurança, ela nos leva mais próximo do Senhor. E a oração, ela traz segurança. E eu coloquei algumas coisas aqui, que a oração é a força, ela é a segurança, ela nos coloca de pé, ela nos dá firmeza, ela nos abre os olhos.
A oração pode mudar situações. E na oração o Senhor se apresenta a nós, Ele fala conosco, é na oração. Então, por isso nós falamos no início que a oração é a chave da vitória. É aí onde nós vamos encontrar a vitória. Já o medo não. O medo é terrível. O medo nos derruba, nos bloqueia, nos espreme, nos joga em um túnel onde você não pode sair. Então ele vai te colocando, ele vai afunilando, ele vai te espremendo, você não tem saída por conta do medo. Mas isto é uma estratégia de Satanás. E ele sabe como nos tirar do páreo. Ele sabe como nos tirar da batalha. Ele sabe como destruir a nossa fé, destruir a nossa comunhão com Deus, inculcando na nossa mente o medo. Muitas vezes nós deixamos, às vezes, de vir para a igreja. Eu posso falar assim, deixamos de vir para a igreja nesse momento. Por quê? Porque o medo, nós estamos com medo. Nós estamos com medo, todos nós estamos com medo. Às vezes deixamos de vir porque é distante. E nós temos medo de ser assaltados. E quem já foi assaltado sabe que é horrível. É horrível. Então, tudo isso nos amarra dentro de casa. Mas esta é uma estratégia do inimigo. Essa é uma estratégia. E lá em Deuteronômio, tem um texto onde ele diz assim: estarei contigo, não te desampararei, estarei sempre contigo. E tem um texto aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Tem um texto lá em Hebreus 2:1. Ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, nós precisamos nos agarrar a essas palavras, esses ensinamentos aprendidos e ouvidos sobre as promessas de Deus, sobre a segurança, sabendo que este Deus estará conosco sempre, como ele diz: não te desampararei, não te deixarei. E nós temos um texto aqui, gostaria que os irmãos abrissem em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 18. Esse texto, ele nos diz o seguinte, deixa eu ir lá. Crônicas, capítulo 32, versículo 18. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui que eu escrevi, eu acho melhor a minha tradução. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sob o muro, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Essa tradução eu gosto. Gritaram bem alto, na língua dos judeus, ao povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de invadirem a cidade. E na linguagem de hoje ele diz assim: os oficiais gritaram alto em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados e assim poderem conquistar a cidade. Então essa foi uma estratégia do rei Senaqueribe. Eu esqueci o nome do homem, é tão complicado o nome dele. Senaqueribe. Então, esta foi uma das estratégias de Senaqueribe, né? Era uma forma de amedrontar o povo de Jerusalém. Porque Senaqueribe, ele estava sitiando várias cidades e ali
enquanto ele estava sitiando a cidade, a pretensão dele era chegar até Jerusalém e sitiar Jerusalém, e tomar Jerusalém, avançar contra aquela nação. E o que eles pretendiam fazer era saquear a cidade. E o que eles fizeram? Aqui a palavra de Deus disse que eles gritaram. Eles gritaram porque nesse momento o povo de Israel, ou o povo de Jerusalém, eles estavam sentados, depois de terem feito algumas reformas nos muros da cidade, estava tudo pronto, e eles estavam sentados ali. E Senaqueribe, com alguns de seus oficiais enviados ali, gritaram bem alto. E eles, na sua mente, eles diziam assim: a gente vai gritar, eles vão correr, e esta é a oportunidade que nós vamos ter de tomar a cidade. E eles gritaram. Então eu, quando estava lendo, eu fiquei pensando, realmente, se nós estivermos dentro da nossa casa e ouvirmos algum barulho estranho, gritaria, tiros, o que você vai fazer? Você vai procurar um esconderijo, você vai procurar fugir, você vai procurar fazer alguma coisa para se proteger. E era assim que eles achavam que aquele povo iria fazer isto. Mas nada disto aconteceu. E aqui, vamos ler aqui ele disse o seguinte: depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria. Então, colocando nas minhas próprias palavras, então aqueles oficiais que foram enviados ali para falar com Ezequias, chegaram lá e disseram: olha, isso aqui é a fala de Senaqueribe. Senaqueribe está mandando um recado para vocês, e ele está perguntando para vocês em quem vocês estão confiando. Por que vocês estão ainda aqui? Em quem vocês estão confiando? Ele coloca aqui: confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém. Então, em quem vocês estão confiando? Esperando que Jerusalém seja cercado. E ele continua. Então, esse texto é uma afronta ao rei Ezequias e a Deus. Então, Senaqueribe começou a afrontar o Senhor e ao rei Ezequias. Então, está confiado em quem vocês? Ei aí, vocês estão confiando em quem? Vocês vão deixar que Jerusalém seja sitiado? E continuando, ele diz: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós para deixar de sair em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede? Dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Vocês não estão percebendo o que é que o rei Ezequias está fazendo com vocês? Ele está incitando vocês a permanecerem aqui para vocês morrerem de fome, dizendo que tem um Deus, o Deus vai socorrer vocês e vai livrar das mãos do rei da Síria. E continuando lá no versículo 12, ele diz: não é Ezequias. E ele começa a falar: o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso. Não foi isso? Não foi isso que aconteceu? Por quê? Para Senaqueribe, a quantidade de altares, a quantidade de deuses pagãos era a segurança deles. Quanto mais altares e quanto mais deuses pagãos eles tinham, eles eram fortes. Eles se consideravam fortes, mas o povo de Israel só tinha um Deus. Onde estava a força deste povo? Então Senaqueribe diz: olha, foi você mesmo, não foi? Que disse que era para tirar todos os altares, era para ficar só um para queimar incenso, e vocês se prostrariam só naquele. Então, somente um Deus. E eles não, ele era pagão, e ele considerava que a quantidade de altares seria
a segurança de todos eles. E isto era uma forma de diminuir o Deus de Israel. Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos todos os povos da terra? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Então agora ele coloca, vocês viram, vocês lembram? Ele foi tentando lembrar, mostrar para o povo de Jerusalém. Era uma forma de amedrontar, era uma forma de fazer eles recuarem. E ele diz, olha, vocês viram as outras nações? Os deuses deles não conseguiram livrá-los das nossas mãos. Só que eles esqueciam que aquele Deus, que era o Deus de Israel, era o Deus que fez os céus e a terra, era o Deus Todo-Poderoso. E ele continuou no seu deboche, ele continuou maltratando o Deus de Israel. E aqui no versículo 14, ele diz assim, qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde libertar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus os possa livrar das minhas? Lá no 15 diz assim, agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem do reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Então, ele naquele momento, Senaqueribe estava colocando o povo de Israel contra o rei Ezequias e contra Deus. E ele dizia, não acredite nele não, não acredite nele não, ele está enganando vocês. E lá no versículo, ele diz assim, eu não terminei o texto, ele diz assim, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus de minhas mãos. Se as outras nações que tinham tantos deuses não conseguiram se libertar das mãos deles, como é que Israel, que só tinha um Deus, se libertaria das mãos de Senaqueribe? E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Olha aí. Assim como os outros povos, os deuses das outras nações, não tiveram condições de livrar o seu povo das minhas mãos, o Deus de Ezequias também não terá este poder. Ele esqueceu que o Deus que eles adoravam eram feitos de pedra, de madeira, tinha mãos, tinha boca, olhos, pés, mãos, mas não funcionava. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não pega, tem pés, mas não andam, e todos que seguem a ele são iguais a eles. Então ele esqueceu que este Deus do povo de Israel era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus que fez maravilhas, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, o Deus que conduziu aquele povo durante 40 anos, é o Deus que fez proezas. Mas ele era pagão, Senaqueribe, e a cegueira espiritual estava aí, as trevas estavam ali dentro dele, e não permitia que ele visse a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Eu coloquei um texto bem aqui, que eu achei muito interessante, na linguagem de hoje. Deixa eu ver se eu consigo chegar até ele. Tá. Aqui.
na linguagem de hoje é 32, 7. Olha o que Ezequias diz para o povo: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado deles. Ele só confia com a força dos homens, mas do nosso lado está o Eterno, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Então era este Deus, o Deus do povo de Israel. Ele era um único, mas era o Todo-Poderoso. E isto Senaqueribe não sabia. E ele continuou as suas provocações. Então, chegando aqui no versículo chegando aqui no versículo 19, falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, olha aqui, depois de tanta afronta, de tanto medo colocado sobre eles, Ezequias, ele não correspondeu às afrontas, mas ele e Isaías se prostraram diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que é a nossa força, que é a nossa segurança. E eles se curvaram diante deste Deus e clamaram, e diz assim, exclamaram aos céus, e elevaram os seus olhos para os céus e clamaram a este Deus, pedindo misericórdia. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Então, veja o que o Deus Todo-Poderoso fez. Então, por isso, o nosso texto diz, medo ou oração? Naquele momento, Ezequias, eles poderiam ter ficado amedrontados com tudo aquilo, porque eles eram poucos. E o exército de Senaqueribe era grande, muitos carros, mas eles tinham um Deus Todo-Poderoso em quem eles podiam acreditar, confiar. Então, irmãos, gostaria de pedir que os irmãos refletissem. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que está à frente das nossas lutas, um Deus que não nos deixa nem um segundo. E é o que ele diz, não temas, não te espantes, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, quando você... Tem um ditado aqui, um pensamento que... eu acho que é mais ou menos assim. Quando o medo bater a sua porta... Não é isso, pastor? Então, mande a fé atender. Eu gosto desse pensamento aí. Então, não deixe o medo tomar conta de você. E nós sabemos que é difícil, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, né? E assim como Davi ali no Salmo 27, tinha um exército, e ele dizia, ainda que um exército se acampe ao meu redor, ainda assim, eu não terei medo, porque eu sei em quem eu confio, eu sei quem está comigo. E nós sabemos quem está conosco.
Quem está lutando por nós é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Amém.